E hoje, dia 12 de junho, durante um jogo da Eurocopa entre Dinamarca e Finlândia, tivemos uma imagem assustadora, que foi o jogador Eriksen, que ao se direcionar para a lateral do campo, acabou perdendo a consciência e sofrendo uma parada cardíaca. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O que é uma parada cardíaca, como ela acontece, por que ela acontece e vamos analisar o caso também. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica, doutor em medicina interna e professor universitário. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu trago temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, porém muito bem embasada. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos, isso é bem importante para ajudar o canal a continuar crescendo. Ainda mais agora, né, que nós estamos aqui, de cenário novo. Pois é, gente, eu me mudei e por isso que ficou um tempinho sem vídeo, mas agora a gente tá começando aí com vídeos novos, de volta toda semana aqui no canal. Bom, se você observar a imagem do que aconteceu, você percebe que o jogador estava caminhando para a lateral e sem sofrer nenhum acidente, ninguém bateu nele, nada aconteceu, ele perdeu a consciência e prontamente foi chamado a ajuda para o seu atendimento. As pessoas que estão narrando, elas levantam a possibilidade de ter sido uma crise convulsiva ou um desmaio. Veja que é diferente o que aconteceu. O desmaio eu já expliquei em outro vídeo. Inclusive, se você não viu, não esquece de clicar aqui, porque ele tá bem legal e eu analiso inclusive casos de pessoas que desmaiaram ao vivo. Mas esse caso não foi um simples desmaio, ele foi uma parada cardíaca. Na parada cardíaca, realmente, como o próprio nome diz, o coração para de bater e a pessoa perde a consciência e cai. E nesses casos, se nada for feito, provavelmente o paciente vai vir a falecer. Então ele precisa de uma intervenção médica. Nós tivemos um caso similar aqui no futebol brasileiro em 2004, que foi do jogador Serginho do São Caetano, que infelizmente na época a gente não tinha toda a legislação a respeito da segurança nos estádios de futebol e ele acabou vindo a falecer. Diferente do caso do Eriksen, que teve um desfecho positivo. Bom, mas vamos entender o que é isso então. A parada cardíaca, na maior parte das vezes, ela acontece em decorrência de uma fibrilação ventricular. O que é isso? O coração, ele para de ter aquela atividade elétrica organizada que garante que ele se contrai e relaxa e ele passa a ter um monte de atividade elétrica bagunçada e por isso ele acaba parando de contrair. Geralmente isso acontece em decorrência de infarto, de doença arterial coronariana, um entupimento. A pessoa infarta, o coração tem essa pane elétrica, vamos dizer assim, e a pessoa tem uma parada cardíaca. Só que isso é bem mais comum em pessoas com mais idade e também não é tão comum em atletas. Em jovens existem outras causas de parada cardíaca e agora a gente vai passar um pouquinho sobre cada uma delas aqui. Então, no atleta, a causa mais comum de parada cardíaca e morte súbita é a miocardiopatia hipertrófica. Ela é uma doença geneticamente determinada em que o coração acaba crescendo demais, ele acaba ficando muito hipertrófico, ou seja, ele fica com uma musculatura muito grande e isso pode gerar também pequenas áreas de necrose, fibrose ali no coração, então deixa de ser área de músculo e isso pode ativar essa atividade elétrica. É por isso que muitos locais, inclusive aqui no Brasil, sugere-se que os pacientes que pratiquem atividade física competitiva, os atletas principalmente, é recomendado que seja feito um exame de ecocardiograma nos atletas, para você avaliar se tem ou não tem essa alteração, uma vez que isso pode levar a um quadro como o que nós vimos aqui, ou um quadro mais trágico como o quadro do Serginho lá do São Caetano, que foi justamente essa doença. Outra causa também de morte súbita e parada cardíaca em atletas é o que nós chamamos de commotio cordis. O commotio cordis, ele consiste simplesmente em uma pancada no peito que acontece exatamente no momento do batimento cardíaco. Quando vocês veem o eletrocardiograma, cada onda daquelas corresponde a uma fase da atividade do coração, sendo que a última etapa dela, que é a onda T, que é quando o coração está recuperando a atividade elétrica, não pode ter nenhum estímulo em cima dela. Se a pessoa leva uma pancada bem naquele momento, o coração pode ter essa atividade elétrica desorganizada e também entrar num processo de fibrilação. Essa condição acaba sendo mais comum em adolescentes, porque eles não têm a conformação óssea da caixa torácica totalmente estabelecida como no indivíduo adulto, e em esportes que acontece pancadas na região do peito, como por exemplo o hóquei, que tem uma bola pesada que pode bater, beisebol e também algumas atividades de luta, como por exemplo o Kung Fu. Então é isso aqui que acontece quando você ouve falar de alguém. Nossa, ele deu um soco no peito e a pessoa morreu.
foi o commotio cordis, foi um batimento exatamente naquele tempo ali. Uma outra causa também que pode levar à morte súbita em atletas seria a origem anômala das artérias coronarianas. Nesse caso, os vasos que levam sangue para o coração, lembre que o coração bombeia sangue para todo o corpo, porém, ele também precisa receber sangue, no seu músculo. E esse sangue é levado pelas artérias coronárias. Algumas pessoas podem ter trajetos anômalos dessas artérias, como por exemplo, ela passar bem no meio entre dois grandes vasos que nós temos, que é a aorta e a artéria pulmonar. Ao passar aqui no meio, ela pode ser comprimida e levar a um infarto, principalmente durante o exercício físico importante. Bom, mas o que é importante a gente saber diante de um paciente que tem uma parada cardíaca? Diante do paciente que tem uma parada cardíaca, é essencial um fluxo de atendimento adequado. Nós vemos que nesse caso do Eriksen, ele foi já melhor do que tinha sido lá em 2004 no caso do Serginho, mas ele ainda teve umas falhas. Vamos falar sobre isso. Se a gente observar, do momento que ele cai no chão, ele é reconhecido ali pelo árbitro que ele sofreu uma queda e é acionado o serviço médico. Perfeito. Isso é a conduta que tem que ser feita. Ao você reconhecer uma pessoa que perdeu a consciência, você deve prontamente pedir por ajuda, uma vez que sozinho você vai ter pouco a fazer pela vítima. E pedir por ajuda, entenda duas coisas: chamar um serviço de emergência, uma ambulância, e também por um desfibrilador. Sim, gente, existem desfibriladores que podem ser manipulados por qualquer pessoa e eles estão disponíveis, principalmente aqui no Brasil, em rodoviárias, estádios de futebol, estão disponíveis também nos aeroportos, áreas de grande circulação, grandes empresas muitas vezes têm, teatros eu sei que tem também. Então esses locais acabam tendo esses desfibriladores. Então você vai chamar pela ambulância e vai chamar pelo desfibrilador. Assim que você fez isso, você já vai chamando o paciente, verificando se ele está ou não está realmente consciente. Se ele não estiver consciente, não responder a nada e você for treinado para isso, você pode palpar o pulso carotídeo, ver se ele está tendo pulsação ou não. Essa análise deve durar no máximo 10 segundos. Veja que no vídeo você pode reparar que levou quase 1 minuto para que fosse reconhecida a parada cardíaca. Se você não é treinado, você pode pular essa etapa e ir para a próxima, que é extremamente importante, que é o início das compressões cardíacas. As compressões cardíacas devem ser realizadas exatamente em cima do externo, com essa região da mão, com a região hipotenar aqui. O externo é esse osso que a gente tem bem no meio da caixa torácica. E você deve soltar o seu peso comprimindo o tórax do paciente de 5 a 6 centímetros, ou seja, afundando ele 5 a 6 centímetros e soltando, deixando ele voltar completamente. Essas compressões elas devem acontecer numa velocidade de 100 a 120 por minuto, que é justamente o batimento da música aqui, Stay Alive, dos Bee Gees, que eu vou deixar tocando aqui um pouquinho, mas por um tempo curto, para que não tenha copyright aqui no YouTube. Além disso, a cada 30 compressões serão realizadas 2 ventilações. As ventilações podem ser realizadas por meio do boca a boca ou então por algum dispositivo, como por exemplo o bolsa válvula máscara ou AMBU, que é essa bolsa que está aparecendo na tela agora, que você aperta para jogar ar para dentro do pulmão. Veja que é extremamente importante que essa análise de pulso e início das massagens não dure mais do que 10 segundos, porque cada segundo que passa com o coração parado é o cérebro que está recebendo pouco sangue, são os outros órgãos que estão recebendo pouco sangue. Ou seja, cada segundo que passa com o paciente sem o coração estar batendo, eu estou piorando o prognóstico futuro dele, inclusive o dano cerebral que ele pode ter e sequelas futuras. Assim que o desfibrilador estiver disponível, então a pessoa está ali massageando, o desfibrilador chegou. Assim que ele chega, a gente tem que parar tudo que está fazendo, abrir. Se ele ainda está de camisa, alguma coisa, o tórax dele tem que ser exposto e você vai colar as pás do desfibrilador, que são esses pequenos adesivos que ele tem uma orientação de onde ser colado. Vou deixar aqui na tela também uma demonstração de onde a gente cola isso. Ao ser colado, o próprio aparelho vai fazer a análise e vai dizer se existe ou não indicação de fornecer um choque para esse paciente. A ideia da desfibrilação é, se aquele coração está com uma atividade elétrica toda bagunçada, o que ele vai fazer? Você vai dar um choque intenso ali, que ele vai literalmente resetar esse coração para reiniciar a atividade contrátil. Tem diversos estudos que mostram que quanto antes você oferece a desfibrilação, melhor é a chance de sucesso da reversão do paciente. A gente pode ver que no caso do Eriksen, essa desfibrilação ela ocorreu em torno de 3 minutos ali da parada cardíaca, neste momento que eu vou deixar passando aqui na tela.
Prontamente depois da desfibrilação é reiniciado a ressuscitação cardiopulmonar, as massagens, por pelo menos mais 2 minutos, e então ele é reavaliado. Quando o paciente voltou, agora sim é a hora de fazer a remoção dele para um serviço médico de emergência. Inclusive, na transmissão que eu vi ali da Globo, a pessoa questiona assim, por que a ambulância não está vindo? A ambulância não está vindo porque a gente não pode perder tempo. Ele precisa continuar recebendo a massagem cardíaca e só depois que é a hora de remover ele. Então, mas veja que trouxeram todos os dispositivos para fazer esse atendimento inicial. Em breve, eu vou gravar um vídeo aqui no canal com eu demonstrando realmente como fazer isso. Usando um boneco, demonstrando como que usa isso daí, ponto a ponto, como é que é a compressão, como é que liga um desfibrilador. Se vocês gostam dessa ideia, escreve aqui nos comentários, isso é importante para aumentar o engajamento do vídeo, mas também para eu saber se vocês querem esse tipo de conteúdo, já que vai dar um bom trabalho para fazer e eu espero que vocês gostem disso, tá bom? Bom, gente, muito obrigado. Vejam que agora que eu tô aqui de cenário novo, eu vou voltar a gravar vídeos aí toda semana para vocês. Se você ainda não deu like, lembra de dar de volta, porque é bem importante para o canal continuar crescendo. Queria agradecer também aqui aos membros que por R$ 4,99 apoiam a continuidade do canal, os gastos aí financeiros que a gente tem aqui com o canal, né? E permitem que eu possa continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Vamos começar a decorar as coisas novas aqui do cenário, então, né? Eu acho que posso pôr umas plaquinhas aqui, né? Talvez mudar a iluminação aqui de trás. Vamos ver, eu vou ajustando ainda. Cortar o eco, mas... Gostaram do cenário novo? Comenta aí. Tchau, gente!